Bom, pessoal, antes de a gente entrar na parte de análise de dados propriamente dita, a gente precisa falar, obviamente, de alguns conceitos e de até como os experimentos são montados, né? Então, tudo que a gente vai tentar construir, seja numa iniciação científica, seja numa pós-graduação, seja na ideia de fazer uma pesquisa, de testar tratamentos, de testar produtos, tudo começa com o planejamento de um experimento. Então eu vou tentar trazer nesse momento tudo que a gente tem de conceitos básicos. Então muitas coisas vocês já tem de conhecimento, mas não custa nada a gente relembrar. Bom, então o que seria os dados que a gente vai empregar, né, nas análises estatísticas ou as análises de dados? Eles constituem uma amostra de uma população em estudo, que são obtidos de trabalhos previamente planejados, né? Isso é óbvio, por isso que a gente chama de experimentos, porque são dados experimentais, de maneira que a gente vai ter uma organização, toda uma ordem de seguir, de coletar, de saber como se organizar, homogeneidade, e aí depois de se organizar tudo, a gente tem os dados que são coletados desses experimentos, daí denominados, né, agora dados experimentais. E aí, isso obriga, por seguir toda uma metodologia, de toda uma organização, isso obriga a gente a ter toda uma ordem, toda uma organização para que a gente tente reduzir ao máximo, né, os nossos fatores, os fatores que a gente não consegue controlar. Óbvio que sempre vai existir uma variação entre, por exemplo, o espaçamento entre plantas. Se eu estou fazendo um plantio, eu vou ter um erro por causa da trepidação, porque o trator está regulado, o trator não está regulado, o implemento do trator está regulado, não está regulado. Então, por mais que a gente tente organizar o máximo possível, vai existir essa variação que a gente não consegue controlar. Só que se essa variação for muito alta, ou seja, eu vou ter um erro tão alto, eu vou ter uma falta de precisão tão alta que eu não vou conseguir encontrar diferença entre tratamentos, ou diferença entre concentrações. E aí a gente acaba perdendo todo um experimento. Para isso, o planejamento de experimento é muito importante, para a gente seguir toda uma metodologia para que a gente reduza ao máximo essas variações que a gente não consegue controlar. Então, o conjunto de fatores não controlados, que a gente pode mascarar, né, pode mascarar o efeito de tratamento, como eu falei, se o fator, esses erros forem tão altos, a gente acaba perdendo esse efeito de tratamento, que é o que realmente importa para a gente. Então, se eu estou vendo, ora, será que esse cruzamento, será que eu fazer o cruzamento dessas duas raças, eu estou aumentando, estou reduzindo o meu intervalo entre parto, eu estou reduzindo minha produção animal. Então, esses tratamentos que a gente tenta aplicar, isso pode ser mascarado depois de todo um trabalho, esperar a geração, coletar dados, isso tudo pode ser mascarado simplesmente porque a gente não fez de maneira ordenada e organizada toda essa organização desse experimento. Porque o que a gente tenta a todo momento na hora de planejar é deixar essa variação ao acaso o mínimo possível. Bom, então daí a gente tem esse planejamento, constitui a etapa inicial de qualquer trabalho. Então ele tem que ser devidamente planejado para atender, obviamente, o que a gente quer na variável resposta. Então, sempre na hora de pensar no experimento, eu quero pensar o que ele vai me trazer em contrapartida. O que eu quero avaliar? Quais são as minhas hipóteses? Então, sempre que a gente estiver escrevendo, seja sua dissertação, sua bolsa de C, tudo isso, pensem nas hipóteses básicas. Quando você estiver lendo um artigo, pega para ler um artigo e pensa, olha, qual a hipótese básica desse artigo? Por que ele fez experimento? O que ele impactou na sociedade com esse experimento? Isso é o mais importante quando a gente está fazendo a experimentação. Não é simplesmente ao campo e falar assim, olha, porque meu orientador mandou e eu vou lá e coleto os dados. Ponho o animal na balança, anoto num papel, depois eu jogo e eu boto lá numa rotina estatística e analiso aquilo. Não, não é assim. A gente tem que todo um planejamento para que a gente tente minimizar o possível, o erro possível, e aí a gente realmente encontra aquilo que importa, que é se existe realmente a diferença entre um tratamento e outro ou não. Então, todo o nosso experimento ele começa com a nossa hipótese. E aí, para avaliar a nossa hipótese, seja criar uma hipótese, a gente tem experimentos que criam hipóteses, tem experimentos que avaliam hipóteses. A gente tem o nosso experimento para isso. A gente planeja, então, esse experimento.
e aí a gente realiza o experimento, desenvolve o experimento, testa a nossa hipótese, e aí aqui nesse momento, na hora de testar a hipótese, nós temos os nossos testes de hipótese, né? E aí vem o que a gente entra na nossa análise estatística, e aí a gente escreve a nossa conclusão. A partir da nossa conclusão, a gente faz o desenvolvimento da nossa teoria, né, sobre aquilo, avalia se eu vou fazer isso ou não, se eu crio uma hipótese ou não, se eu posso avaliar novamente uma outra hipótese que surgiu, ou se realmente eu conseguir resolver aquele meu problema, e aí a gente começa com um planejamento todo diferente. Então a ciência funciona dessa maneira, isso é um ciclo. Então começa desde a hipótese e volta para a hipótese. Por isso que o Matheus falou, olha, é uma evolução. Isso é uma evolução. A análise funciona como uma evolução. Então, funciona dessa maneira também. Bom, então alguns conceitos básicos. O que é uma amostra, né? Então, a amostra é uma parte representativa de uma população. Então, sempre que alguém fala, olha, eu coletei uma amostra para fazer meu experimento, a primeira coisa que se pensa é, qual é o tamanho dessa amostra? Tem uma série de metodologias para tamanho de amostra. Mas, junto com esse tamanho de amostra, pensa, ela é representativa da minha população, do meu todo? Porque na hora de eu avaliar um experimento, eu não vou avaliar o mundo inteiro, não vou avaliar o universo inteiro dessas amostras, da minha população. Não, eu vou coletar algumas amostras com tamanho apropriado, que vai representar, e aí sim eu vou obter os nossos parâmetros. E aí é esses parâmetros que são utilizados nas nossas populações, né? Por isso que o parâmetro é um parâmetro populacional, a gente tenta generalizar isso. Então, o que é um experimento? Ele é um trabalho previamente planejado e segue determinados princípios básicos, na qual se faz comparação de efeitos e tratamentos. Então, quando a gente vai fazer um experimento, eu penso como é que vai ser esse fluxograma, eu tenho que ter esse organograma desse experimento meu para saber para onde eu vou, para na hora de tomar uma decisão, como eu vou organizar esse experimento, qual é o delineamento experimental que eu vou ter, ele tem um delineamento, vai ser coleta de dados, vai ser um censo. Então a gente também tem que pensar como é que vai ser esse experimento. E aí, a partir do experimento, a gente faz essa comparação, né? Quando a gente quer. Então o experimento ele precisa ser sempre previamente planejado. E o que é o nosso tratamento? Então, um tratamento é uma denominação genérica para designar qualquer método, elemento, material cujo o efeito deseja-se medir e comparar. Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Adubação nitrogenada numa cultura do milho, eu quero ver até quantos quilos de nitrogênio eu aumento a minha produtividade de milho. Olha, eu quero ver qual variedade de alface ela está mais adaptada à minha região. Eu quero fazer um certo tratamento no solo, usando diferentes implementos e ver qual é a minha produtividade. Olha, eu estou fazendo dietas para animais, eu estou testando uma série de produtos, ou estou aumentando a concentração de alguns aminoácidos, ou de energia, e estou fazendo comparação entre raças para a produção de leite, para saber idade intervalo entre parto, para saber grau de acabamento de gordura, para saber qualidade de carcaça. Então, isso tudo são os nossos tratamentos. Quero ver se existe diferença entre sexo masculino e feminino. Então, são coisas que a gente consegue medir e quero comparar. Então, eu posso fazer a comparação por meio de uma regressão. E se forem produtos, categorias, eu faço a comparação por meio de médias. Então, comparação de médias. Então, nós temos também a nossa unidade experimental ou parcela, isso é extremamente confundível, a gente vai falar um pouco sobre isso. É a unidade na qual o tratamento ele é aplicado, e é na parcela onde a gente obtém os dados que deverão refletir o efeito do tratamento nela aplicado. Então, a parcela pode ser um animal, uma área de um grupo de animais, um ou mais vasos numa casa de vegetação, uma placa de Petri com meio de cultura, um tubo de ensaio numa solução, pode ser uma determinada região dentro da minha área, posso usar os vasos individualmente ou um conjunto, a placa de Petri é a mesma coisa, posso fazer individual, posso fazer um conjunto, posso fazer um ambiente. Então, isso tudo interfere na hora de a gente pensar quem é a unidade experimental da parcela. Bom, o que é um delineamento experimental? Delineamento experimental, então, é o plano utilizado para realizar o experimento. Então, o que seria esse plano?
ele implica de maneiras diferentes como os tratamentos deverão ser distribuídos nas parcelas experimentais, como que deve ser analisado, como que eu vou fazer essa coleta, como ele vai ser casualizado, como ele vai ser... Então, o delineamento experimental, lá eu trouxe alguns básicos, isso foi proposto há muito tempo, gente, já tem quase 100 anos quando o Fischer propôs isso lá, imagino que seja em 1923. Então, os elementos básicos que ele propôs lá era simplesmente a maneira que a gente vai organizar o nosso experimento para minimizar novamente o nosso erro aleatório, o nosso erro, aquelas pequenas variações que a gente não tem controle. Então, o delineamento experimental ele é simplesmente um plano, ele é quase que hoje em dia a gente pode chamar disso de tutorial de como organizar o nosso experimento. Então eu trouxe 3 básicos, né? O delineamento inteiramente causalizado, blocos causalizados e quadrado latino, a gente tem uma série de outros, pode ter fatorial, parcela subdividida, tem um monte. Mas aqui a gente vai falar dos básicos. Outra coisa que a gente tem que olhar no experimento é o que a gente vai responder, o que eu quero com esse experimento, quais são as características que serão analisadas. Então, no mesmo experimento, eu posso ter uma série de características, posso ter peso do animal, peso da carcaça, desenvolvimento do animal, peso ao longo da vida, peso em determinada quantidade do ano, resistência a uma certa doença, sobrevivência. Então essas variáveis, essas características, essa variável resposta, a gente também tem que pensar previamente. Não é chegar, fazer o experimento, tem isso aqui, vou coletar. Isso aqui eu não pensei, vou coletar. Porque às vezes está fora do seu plano, o número de variáveis, de observações não é suficiente para explicar aquela variável e você acaba fazendo uma coleta completamente errada. Então, por isso, novamente, tem que se planejar antecipadamente tudo isso antes de antecipado, né? Antes de fazer o experimento. Para que você acabe não perdendo o seu tempo, seja um mês de coleta, 2 dias, ou seja, até 10 minutos. Eu acho que tempo hoje é o bem mais precioso que a gente tem. Então não pode perder tempo para poder fazer uma coisa que no final vai estar errado. Bom, quais são os fatores que vão afetar essas minhas características? Será que na hora de pensar, de planejar um experimento, será que eu vou olhar o quê? O que eu quero fazer, as comparações? O que pode fazer de fator experimental ou ambiental que pode atrapalhar ou pode influenciar o meu erro? Se é uma coisa que eu posso controlar, eu vou colocar isso no meu modelo. Por exemplo, eu sei qual é a raça desse animal que eu estou estudando, eu sei o nível de proteína ou a inclusão de algum alimento, foi feito o trato cultural, não fez, foi feito algum controle de praga, não fez, teve o controle da entrelinha, houve uma entrelinha maior, outra menor, o espaçamento entre plantas. Então isso tudo, esses fatores, a gente vai ter uma parte só de análise desses fatores de maneira bem simples, a gente vai ter uma aula sobre isso, e aí na hora de escolher qual fator vai entrar no nosso modelo, a gente vai e faz essa análise. Então, por exemplo, no experimento simples, em que apenas um tratamento ou fator seja estudado, eu posso botar só os demais serão constantes. Então, eu posso botar, quero avaliar determinada raça, em que o resto todo vai ser constante. A única coisa que eu vou ver diferente vai ser a raça. Ou, a única coisa que eu vou ver diferente vai ser um produto novo na ração. Então, isso tudo que a gente vai avaliando, eu vou tentar manter o máximo constante possível, todo mundo sofrer do mesmo erro experimental ou das mesmas variações aleatórias, para que a única coisa que seja o mais constante possível seja o meu tratamento. Então a gente pode usar, por exemplo, eu posso fazer análise fatorial. Na minha análise fatorial eu posso fazer mais de um tratamento, mais de um fator, me desculpem. Posso usar mais de um fator. Por exemplo, variedade de milho com adubação nitrogenada e com correção de solo. Então eu tenho o primeiro fator, o segundo fator, o terceiro fator. A combinação de diferentes níveis de cada fator me forma o tratamento. Então o tratamento não é a variedade, o tratamento não é a quantidade de nitrogênio, o tratamento não é a quantidade de calcário. O tratamento é variedade combinada com nitrogênio, combinado com o calcário. Então o meu primeiro tratamento, às vezes é a minha variedade 1, com minha concentração 1 de nitrogênio, com correção 1 de calcário. Meu tratamento número 2 é o primeiro nível, com o segundo nível. Então a combinação dos diferentes níveis, dos diferentes fatores, é o que forma o tratamento.
Então não existe tratamento 1 sendo a variedade, tratamento 2 é outra variedade. Não, não é isso. A combinação desses diferentes fatores são o que formam o nosso tratamento. Então, quantas repetições? Bom, existe uma série de discussões, testes. Eu tento ser o mais prático possível, quando possível, em que o número de repetições de um experimento depende do número de tratamentos a serem utilizados e do elemento experimental escolhido. Está no livro do Pimentel Gomes, de maneira mais simples possível, quando possível, utilizar, quando fazer lá nas parcelas do experimento, não seja o número de coletas, né, de número de unidades experimentais, não seja menor do que 20, e o número de graus de liberdade associado aos fatores não controlados, o nosso grau de liberdade do resíduo, não seja inferior a 10. Então depois a gente vai mostrar um quadro de ANOVA, não é para fazer a análise da ANOVA, até porque você não tem os resultados, não tem como você fazer a análise da ANOVA antes de ter o resultado. E sim, na hora de planejar, utilizar o quadro da ANOVA para fazer esse cálculo de número de parcelas, o total, e também o grau de liberdade do resíduo. Outra coisa que a gente tem que pensar é como é que vai ser essa unidade experimental? Como é que vai ser essa parcela? Ela vai ser uma faixa? Ela vai ser um aquário? Ela vai ser uma placa de Petri? Não, ela vai ser o quê? Ela vai ser 1 metro quadrado? Então a gente tem que pensar muito na hora de fazer essa parcela, porque ela tem que ser representativa da minha população. É isso que a gente sempre vai falar. Ela tem que ser o mais uniforme possível para que elas consigam refletir os tratamentos aplicados, porque, novamente, fazer um elemento experimental e errar na hora da parcela, sem querer, você está trabalhando com adubo, o adubo de uma parcela caiu na outra. E aí, na hora de você fazer a coleta, a resposta das duas vai dar muito equivalente. O erro vai dar muito alto. Então, novamente, a gente errou na hora de planejar, acertou na hora de planejar, errou na hora de executar, e isso pode ser um problema muito sério, porque você acaba inviabilizando todo o experimento. Então, a unidade experimental, você tem que pensar no tamanho, na forma, o material, o objetivo, isso tudo a gente tem que pensar na hora de criar a nossa parcela. Será que vai ser um animal por gaiola? Será que eu vou usar um piquete? Será que eu vou usar uma baia? Será que eu vou usar um animal por baia? Será que eu vou usar um animal por gaiola? Será que eu vou usar um vaso? Será que eu vou usar um tubo de ensaio? Então isso tudo tem que ser pensado. Por quê? Porque a gente tem que pensar no material a ser utilizado, o objetivo da pesquisa, o número de tratamentos, a quantidade disponível de material e a área total disponível. Não adianta você pensar que você quer fazer um experimento com milho em que cada parcela vai ser 1 hectare. Se você tiver um número muito alto de parcelas, você vai ter que ter uma área gigantesca para poder fazer experimento. Então isso tudo tem que ser pensado. Toda a logística do experimento tem que ser pensada. Bom, e outra coisa que são os princípios básicos da experimentação. Então a gente tem esses 3 princípios básicos e que se faltar um deles, a gente inviabiliza o experimento. Ou seja, ele não pode ser repetido em nenhum outro lugar do mundo. Bom, então vamos falar um pouco de cada um deles, para que vocês sempre se mantenham tendo esse princípio básico na cabeça. Bom, o primeiro a gente vai ter o princípio da repetição, que ela consiste na reprodução de comparação básica, né, e tem por finalidade propiciar a obtenção de uma estimativa do erro experimental. Vamos botar aqui, por exemplo, 2 variedades de uma cultura. Então, a planta A e B, variedade A e B. Elas são plantadas em 2 parcelas. O mais semelhante possível, vou controlar as 2 parcelas, elas têm o mesmo ambiente, só que eu só tenho 2 parcelas. E aí eu encontro que a variedade A produziu mais do que a B. Opa, se eu estou olhando uma única parcela e por algum motivo ela produziu mais, eu não posso garantir que naquele momento, só naquela parcela, em um único momento, eu consigo generalizar para qualquer um dos outros momentos. Então, uma parcela sozinha, ela não significa nada. Pode ter sido simplesmente uma obra do acaso, um erro na hora de adubar, na hora de fazer o controle da cultura, qualquer coisa do tipo. Ou então simplesmente o solo naquele lugar ali, ele é mais fértil. E aí acabou que a A foi melhor do que a B. Então isso não faz uma diferença nenhuma. E aí a gente tem que pensar, olha, para tentar contornar isso, o acaso, eu vou o quê? Multiplicar essas variedades. Então eu vou tentar repetir e observar em várias parcelas diferentes para que
não seja mais em uma única parcela, não seja obra do acaso, daquele momento, daquele local que fez a A ser melhor do que B. E aí eu posso fazer o comportamento médio de A e comparar ele com o B. Só que mesmo assim, isso não resolve o meu problema. Por quê? Pode ser que naquele local, naquela faixa onde eu repeti A, e essa faixa seja por algum motivo melhor do que a B. E não que A é melhor do que B, e simplesmente a faixa. E aí, novamente, a gente cai no erro que não é o nosso tratamento que é melhor um do que o outro. E simplesmente porque eu não tive uma casualização. Ou seja, eu deixo para o acaso resolver esse problema para mim. Se eu fizer isso aqui de forma sistemática, isso pode ser, novamente, obra do acaso se eu encontrar A melhor do que B. E aí a gente entra no princípio da casualização, que é o nosso segundo princípio. Por quê? Para que a gente evite que um determinado tratamento, um determinado animal, uma determinada parcela, ela venha a ser favorecida por qualquer motivo que seja. Por qualquer motivo que seja. Então o que a gente faz é criar, olha, eu vou sortear no papel, vou fazer um bingo, vou jogar no dado para saber quem vai ficar em qual lugar. Então a gente precisa jogar o acaso aquilo ali. E aí, o que a gente faz? Vou pegar o nosso mesmo problema e vou criar. A cada pedacinho, eu vou criar nesse retângulo, eu vou criar a minha casualização. Eu tenho as minhas mesmas variedades, tenho os mesmos números entre as variedades, só que agora eu deixei para o acaso aonde eu vou plantar cada variedade. E aí sim, se na média A for melhor do que B, aí eu posso falar, olha, existe uma pequena chance, aí a gente vai entrar naqueles erros experimentais, né? Mas aí existe, se eu encontrar que lá média 95% ou 99% das vezes ou das chances, eu tenho a probabilidade de encontrar que A é melhor do que B. Aí sim eu posso colocar que A realmente é melhor do que B. Opa, mas aí tem um terceiro princípio, que é o princípio do controle local. Essa frase eu tirei de um livro, né? Que eles dizem que esse princípio ele é frequentemente utilizado, mas não é de uso obrigatório, pois podemos ter experimentos sem utilizá-lo. Bom, eu discordo no sentido que controle experimental é tudo que a gente vai fazer para que dentro daquele experimento, dentro daquele delineamento, seja o mais homogêneo possível. Então, se eu estiver olhando um delineamento inteiramente causalizado, eu não tenho um fator de erro de ambiente, ou não tenho um fator que seja blocos ou linha e coluna, no caso dos delineamentos experimentais. Então, não tem, mas então não tem controle local. Sim, existe um controle local, só que ele é de todo o experimento. Então, eu fiz todo um controle ambiental para que a única coisa que seja diferente entre um tratamento e outro, entre uma parcela de um determinado tratamento, sejam os tratamentos. Então, se foi plantado A, eu quero que seja diferente de uma para outra, dessa parcela para essa de cima, eu quero que seja diferente, seja a variedade. Só que dentro dessa parcela, eu quero que ela seja o mais homogênea possível com essa parcela e com todas as outras parcelas. Então, dentro desse retângulo, eu fiz todo um controle ambiental para que dentro desse retângulo tudo seja o mais homogêneo possível. Então, sim, eu apliquei o princípio de controle local. Ele pode não estar implícito, ele não pode estar dentro do modelo. Mas sim, na hora de planejar o experimento, eu tive um controle, sim, local. Quando a gente aplica isso em relação aos delineamentos, eu posso pensar o controle local como sendo um bloco. Então, se eu estou pensando no experimento em que eu tenho aqui em Campos, plantando a variedade A e a variedade é B, e aí lá em lá em Cuiabá, eu estou fazendo as mesmas variedades, eu quero fazer a comparação simplesmente para generalizar para o Brasil inteiro. Será que a variedade A vai ser melhor do que a variedade B? Então eu tenho que colocar o efeito de bloco. Então eu tenho dentro daqui da região de Campos, dentro de Campos eu tenho um determinado clima, lá em Cuiabá eu tenho outro determinado clima. Mas o que eu quero comparar são as variedades. E aí nesse momento, se eu quiser fazer essa correção, eu uso o princípio do controle local e crio um bloco. Claro que em escala menor, eu posso fazer aqui em Campos,
3 áreas que eu sei que uma é na baixada, uma é na aba de um morro e o outro é na ponta do morro, eu posso fazer essa comparação e dividir essas regiões como sendo blocos. A ideia do bloco é que internamente, naquela área, naquele momento, seja o mais homogêneo possível. E aí o que eu posso aplicar naquele mesmo experimento nosso, eu separar em pequenos blocos, e aí é onde dentro do bloco eu vou ter o mais homogêneo possível, e aí eu vou ter os meus tratamentos. Posso ter blocos incompletos, aí é outro elemento experimental em que dentro do bloco eu não vou ter todos os tratamentos. Mas o que é mais comum é, eu tenho o meu bloco, dentro dele eu tenho todos os meus tratamentos. Eu tenho o meu bloco, dentro dele os tratamentos. E os tratamentos dentro dele, eles são colocados ao acaso. Então aqui nessa parcela aqui eu sorteei um papel, ou sorteei na moeda, ele é cara ou coroa. Cara sendo B e coroa sendo A. Então eu vou lá e vou jogando as parcelas aonde cada um deles vai estar. Posso fazer isso com papel, posso fazer com o que for, mas eu tenho que incluir uma casualização na hora de posicionar as minhas parcelas. Uma coisa... Pode falar. Pode. Dentro do bloco você tem repetição, mas quando a gente pensa em relação a bloco, a gente pensa na hora de montar um croquis. Eu tenho o meu bloco, que precisa ser obviamente um quadrado, um retângulo, não tem nada disso, pode ser região. No seu caso, eu tiraria o nome bloco e colocaria o nome fator. E aí o fator fazenda, o fator estação do ano, fator, entendeu? Eu não usaria o nome bloco, porque bloco é um controle local que você fez. No seu caso, ele é um fator que você sabe que está causando uma influência nos seus resultados, entendeu? E aí você faz uma análise de fator. A gente vai ver uma análise de fator, porque às vezes a gente tem tanto fator, e aí na hora de qual fator vai entrar no meu modelo? E aí a gente vai ter, o R tem uma função que ele mesmo vai fazendo as análises de fatores de um jeito bem simples. Nada. Pode falar. Pode, claro, e deve. Ó, nós tivemos uma discussão disso há 2 dias atrás. Eu, o Matheus e mais o Carlos Henrique, na nossa reunião de sábado. Bom, seguinte, muita gente discute isso. Eu vou fazer a avaliação, vou ver se o bloco, houve interação do bloco com o tratamento, eu vou ver se houve efeito de bloco. Se não houve efeito de bloco, eu fiz errado o meu delineamento. Não, gente, esquece. Isso é a minha opinião, Leonardo. Esquece isso. O bloco, por si só, ele é um controle ambiental, é um controle local. Então você está simplesmente pode ser um preciosismo ou também não, porque você sabe que existe uma diferença entre áreas, entre regiões. Você aplica e fala, olha, esses tratamentos estão sendo avaliados dentro de um bloco. Então, o mais comum, vou falar em exemplo de plantas, a gente tem planta, animal, mas é muito comum em planta em que a gente tem determinada região plantada. Então, quem trabalha com melhoramento de milho, o Jean está aqui, eles têm um bloco aqui na cidade de Campos e tem um bloco na cidade de Talcara, que é vizinha aqui. A única coisa, ele não vai avaliar se o bloco daqui de Campos é melhor do que o bloco de Talcara. Não, isso não importa. Para a gente, quando você vai fazer o tratamento, isso não faz um... Se vocês quiserem discordar, também pode discordar, gente, obviamente. Te gera
É bom gerar essa discussão sobre isso. Mas o bloco, ele não faz sentido. Ele simplesmente vai pegar um fator que está sendo controlado, eu sei que existe, intrínseco ali na hora da minha coleta, eu sei que um está em campus e o outro está em tal cara. Eu não tenho por que avaliar campus contra tal cara. Isso não é uma guerra. E simplesmente eu estou falando assim, olha, variedade 1 foi melhor do que variedade 2. Não importa se esse bloco foi em campus ou se o bloco foi em tal cara. O que importa para mim é o tratamento. Comparar tratamentos, sim. O bloco está ali para reduzir o erro experimental. Ou seja, algo que se não tivesse no modelo, isso vocês já ouviram à vontade, o que não está no modelo vai para o erro. Então, se o bloco não está no meu modelo, certamente ele vai parar lá no nosso erro. E aí ele vai inflacionar o nosso erro. Só que ele é uma coisa que ele é sistemático, é uma coisa que eu sei que está influenciando a minha variável resposta. Então eu retiro ele do meu resíduo, incluindo esse fator no meu modelo. Agora, incluir o fator no modelo não quer dizer que eu queira comparar os blocos. Eu só quero simplesmente pegar esse fator e incluir no meu modelo para ele reduzir o meu erro experimental. Então, comparar se bloco está eficiente, se bloco não é eficiente, você vai fazer o quê? Se você encontrar, você olha, não houve efeito de bloco. Quer dizer que eu fiz tudo errado? Não, você planejou correto. Por isso que eu estou falando dos delineamentos, não na hora de analisar. Estou falando do delineamento na hora de planejar. Então, não é analisar os dados que você vai ver que o bloco está errado. Não, é na hora de planejar que você fez um croquis, todo sistemático, número de repetições, número de amostras, número de parcelas, diferentes fatores. Na hora de comparar entre eles, você quer fazer dos tratamentos. O bloco tem que estar no modelo. Entendeu? Consegui ser claro? Até porque na hora de analisar você não vai colocar efeito de bloco. Você não vai avaliar bloco. O bloco ele é um efeito aleatório. A gente vai conversar sobre isso. Ele não é um efeito fixo. Ele é um efeito aleatório. Ele é simplesmente uma amostra de um determinado momento, de uma determinada região, de um determinado espaço. Então você não avalia bloco. Ele está simplesmente dentro do modelo. Mas você não faz teste de bloco, entendeu? Nada. Então, gente, pode ficar à vontade, interrompe, eu paro, falo. Tem que ficar muito claro isso para vocês. Porque isso é a vida de vocês, ué. Quem está fazendo experimento não pode ter dúvida na hora de realizar o experimento, não. Quer dizer, é óbvio que a gente tem dúvidas, né? Pode voltar? Mais dúvidas? Beleza. Bom, uma coisa que é muito comum, principalmente na área animal, que é a falsa repetição. Então, pensando assim, eu trouxe aqui um experimento que é extremamente comum, eu já vi muita gente fazer isso. E, infelizmente, acaba gerando uma certa discussão e algumas pessoas não aceitam, mas isso aqui é o meu ponto de vista. E eu acredito, se alguém tiver um ponto contrário, obviamente a gente tem que respeitar e entender o porquê disso. Mas imagine assim, eu tenho um experimento em que eu estou avaliando a suplementação de bezerros após o desmame. Então eu tenho lá os meus piquetes e eu tenho 32 animais por piquete. E aí eu separo aqui uma determinada área com suplementação e uma determinada área sem suplementação. Beleza. Então, eu tenho os meus animais e eu tenho os meus piquetes. E o mais comum a ser feito o que as pessoas fazem coloco suplementação, tiro a suplementação, avalio cada animal e aí eu faço a comparação dos 32 animais, dos 64 animais, ou com suplementação versus sem suplementação. Se o planejamento for feito dessa maneira, está errado. Por quê? Aqui tem o princípio da repetição? Não. Quem é minha unidade experimental? É quem recebe tratamento. Então, quem recebe o tratamento? Aqui, o piquete. Quem recebeu o tratamento foi o piquete. Por quê? Porque aqui dentro do piquete não houve nada casualizado, nada repetido com o tratamento. Eu não tenho a possibilidade de ter um tratamento 2 aqui dentro, ou sem suplementação. Então, todos esses animais eles foram colocados forçadamente, recebendo todos eles um único tratamento. Se isso acontecer, está errado. O experimento foi planejado
errado, a gente tem uma falsa repetição. Então, se vocês fizerem esse tipo de experimento, o que tem que ser feito é repetir o piquete. Ah, por logística eu não consigo separar esse piquete aqui, os animais aqui dentro. Não tem problema, agora você vai ter que repetir o piquete e casualizar dentro da sua fazenda, dentro da sua região, dentro do seu país. Você vai ter que sim ter uma repetição dessa parcela e uma repetição, uma casualização em que cada uma dessa parcela vai ter. Por quê? Por definição, nunca se esqueçam, quem é a parcela é quem recebe o tratamento. Quem recebeu o tratamento nesse caso aqui foi o piquete, por mais que os animais estão lá dentro. Os animais só estão lá dentro como uma unidade de observação. Então é a mesma coisa de box de frango, em que eu tenho 5 frangos dentro de um box. É a mesma coisa que eu tenho uma baia com 3 animais dentro da baia. Se tudo que passa ali dentro existe uma interação de hierarquia, de tudo ali dentro que eles conseguem interagir, e isso aumenta o nosso erro experimental. E isso então está completamente errado fazer esse tipo de experimento. A solução é separa o experimento em pequenas parcelas e espalha ele ao acaso. Ou pode fazer, se quiser, com blocos, né? Então eu posso separar bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4. Não tem problema nenhum ter mais de o tratamento ter mais de uma repetição dentro do bloco. Quanto mais repetição, melhor. Se a logística deixar, vai e faz mais repetição, sim. Mas não pode ter todo mundo numa área e todo mundo em outra área. Bom, então aqui é só para resumir tudo, o porquê que a gente tem que fazer isso. Pode falar. Em caso de ter apenas duas dessa maneira aqui, não é no caso do delineamento experimental quando a gente tem aquele rotacionado, em que vários animais vão receber. Sim, a gente tem esse delineamento. Por exemplo, eu tenho 5 animais com 5 tratamentos. Então é um quadrado latino com aquele crossover. Então eu pego cada animal em um momento vai receber um tratamento. Aí eu vou e giro. No segundo momento eu troco os meus tratamentos, no segundo período. Aí eu giro novamente. No próximo período, outro animal vai receber o tratamento. Aí eu vou girando até que todos os animais passem por todos os tratamentos. E isso é um endelhamento experimental quando a gente tem, na nossa logística, eu tenho um número pequeno de animais e eu quero tirar o efeito de animal. Então quem está sendo trocado ali são os tratamentos. Só que os animais, eles são individualmente, recebem os nossos tratamentos. Nesse caso. Se eu fizer por baia, a baia vai ter que ir girando os tratamentos. Entendeu? Pode, se você tiver um número com 2 piquetes só? Não. Eu, 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 eu não acredito. Por quê? Se o piquete, por algum motivo, posição do Sol, por causa do astro, da Lua, aquele piquete favorece os animais, independente da suplementação. E aí? Sim, mas o espaço, por exemplo, imagina que esse sem suplementação, por algum motivo, caiu um caminhão de, sei lá, cevada no cantinho e aí você não viu ao longo de tempo, foi crescendo o capim e aí você vai trocando os animais. E aí você tem que esse piquete aqui, independente da suplementação, esse piquete está favorecendo a engorda dos animais. E aí o que está influenciando não é a suplementação, é alguma coisa aleatória que fez que aqueles animais crescessem mais, entendeu? Exatamente. A Terra girou, a Lua cresceu, isso tudo é difícil de repetir.
Uhum. Isso, só que os animais só vão passar de um piquete para o outro. E aí isso só tem 2 repetições. É impossível. Entendeu? Pelo menos eu consegui tirar a dúvida para vocês enxergarem. Entendeu? Fora que pode ser que alguma coisa naquela baia favoreça os animais, independente da suplementação. E dependendo do experimento, por exemplo, se for produção de leite, se você trocar um piquete, por mais que sejam os mesmos animais, você trocou entre um piquete e outro, a fase de lactação entre os animais já é outra. Já trocou, às vezes, ah, não, mas eu troquei, eu estou usando a mesma fase de lactação. Ah, não, mas aí você teve que esperar 1 ano para o animal voltar a produzir leite. Já não é o mesmo animal. Já não é o mesmo animal. Então, por isso é melhor, nesse tipo de caso, você tem que aplicar, sim, os princípios da experimentação. Entendeu? Então depende muito. Mais dúvidas? Não? Show de bola. Bom, voltando para cá, só para a gente resumir os princípios básicos, né, da experimentação, a gente tem a repetição, e aí da repetição a gente tira a casualização e controle local. A casualização vai trazer para a gente uma estimação válida para o erro experimental. A repetição ela vai dar uma estimação de erro experimental, ou seja, se eu tiver uma única parcela, eu não vou ter um erro, né? Porque a parcela é um valor pontual. A partir do momento que eu começo a repetir, eu vou trazendo uma estimação do erro. A causalização ela vai me dar a minha validade e o meu controle local ele vai reduzir o meu erro experimental. Então, sem essas 3, para mim, não existe um experimento. Por mais que o controle local não esteja no modelo, mas ele está lá na hora de você montar o seu experimento. Então, a ideia é que, ao final de todo um planejamento, você tenha uma estimação válida, com um erro reduzido, com todos ainda o máximo controlado possível. Então, sem esses 3 princípios, para mim, não funciona. Bom, e como último slide dessa apresentação, a gente vai ter como recomendação final na hora de pensar no experimento. Reconhecer o seu problema, o objetivo dos seus problemas, identificar a sua unidade experimental corretamente, selecionar quais são os fatores, qual é o seu tratamento, ver quais são suas variáveis respostas, porque elas têm que estar extremamente correlacionadas, ou pelo menos elas têm que te ajudar a explicar a sua hipótese, para poder explicar a sua hipótese. A partir disso, a gente ainda vai ter escolha de um elemento experimental. É bom sempre realizar um ensaio para ver se vai funcionar, vê como é que é o plantio, se o implemento está regulado, faz um primeiro ensaio, e aí depois você monta o experimento, recolhe os seus dados de maneira adequada, faz análise estatística, que é por isso que vocês estão vendo essa apresentação, né? Tentar ver como é que eu faço análise estatística, e aí sim, confortavelmente, vocês podem escrever as conclusões de vocês dos seus problemas. Beleza, gente? Dúvidas? Falei para desgraçar.